Bem-vindo ao canal Fabulosa Fábulas, que no latim quer dizer histórias lendárias. Aqui iremos fazer juntos uma viagem em busca da veracidade dos acontecimentos e das curiosidades que marcaram e modelaram a nossa história e a nossa cultura. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe com aqueles que, como você, também possuem apreço pelo enriquecimento do conhecimento histórico e cultural. Como vídeo introdutório, faremos aqui uma pequena homenagem, um humilde tributo àquela que exerceu o protagonismo em toda a nossa formação e construção civilizacional. Nossa civilização e nossa cultura são basicamente resultados da atuação da Igreja ao longo de seus mais de 2000 anos de idade, onde a história da Igreja e a história da nossa civilização estão intrinsecamente interligadas. Foi sempre a Igreja Católica, Apostólica Romana. Foi sempre a Igreja, os Papas e a cristandade, que proclamaram e defenderam no mundo a superioridade do espírito sobre a matéria, a superioridade da alma sobre o corpo, da moral sobre o interesse, do direito sobre a força, da verdade sobre a mentira. Quem não vê a Igreja como primeiro fator civilizador e mãe educadora da humanidade, só pode ter bebido e nadado em fontes cheias de preconceitos e falsidades, daqueles que são inimigos de Cristo e de nossa civilização. Na verdade, toda a história da Igreja sempre foi marcada pelo ódio do poder temporal dos homens, pelo poder atemporal de Deus. Todos aqueles que se julgavam donos do mundo, no curso bimilenar de história da Igreja, sempre tentaram ou destruí-la ou subjugá-la. Eu costumo dizer que a Igreja sempre foi a pedra nas sandálias dos Césares de nossa formação e história civilizacional. Mas desde as cruentas perseguições dos primeiros séculos que dilaceraram o rebanho de Cristo, aonde estavam a Igreja e os Papas? Mercenários e falsários ter-se-iam posto em fuga, mas os Papas, os bispos e demais pais da cristandade estiveram realmente sempre junto ao rebanho de Cristo, estiveram junto com os cristãos nas catacumbas para fortificar-lhes a fé e foram com eles ao martírio para confirmarem com seu sangue a doutrina de Cristo. Basta qualquer um pesquisar nos documentos de nossa história que achará a lista dos papas, que é particularmente emocionante: Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo. E após cada um desses nomes, mártir, mártir. Seguindo no estudo e leitura, teremos Alexandre, Higino, Pio, Anacleto, Soter, Eleutério, Vítor, e após cada um desses nomes vemos mártir, mártir. Se não me falha a memória, pelo menos umas 29 vezes seguidas aparece o estribilho comovente: mártir, mártir. A palavra mártir está sempre ao lado dos nomes dos papas dos quase 4 séculos de perseguição do Império Romano. Depois da queda do Império Romano, apareceram diversos outros inimigos e ameaças. Como a primeira grande heresia que conhecemos por arianismo, somente a Igreja, o Papa e alguns poucos bispos defenderam a fé na divindade de Cristo. Poucos cristãos permaneceram fiéis e, por assim dizer, o mundo inteiro quase tornou-se definitivamente ariano. Depois vemos a perseguição pérfida de Juliano, o apóstata, os cismas, as revoluções, o despotismo de Napoleão, o braço secular do poder político tentando sempre dividir a Igreja e o povo cristão. Principados poderosos passaram a fundar suas próprias igrejas sobre o nobre pretexto de reforma da fé. Mas o que queriam e realmente fizeram foi saquear à vontade os bens e as propriedades de populações inteiras de católicos em seus territórios, numa época onde a economia era basicamente terrícola, numa era colonial onde as pessoas trabalhavam e viviam da terra. Tais principados sempre desejaram capturar o único poder que ainda não detinham, o poder atemporal de Deus, ou melhor, o poder concedido por Deus à Igreja, o poder de um povo unido numa só fé. Ao longo de mais de 1500 anos, após diversas tentativas frustradas de exercer algum poder e controle sobre a Igreja,
chegando ao ponto de utilizarem-se do poder político que exerciam para nomear falsos papas, passaram a adotar uma nova estratégia, a de dividir para conquistar. E assim homens que disputavam por poder fundaram as suas próprias igrejas. Finalmente, passariam a controlar e modelar a fé e a moral do povo governado por estes. Mas o que muitos destes homens e seus reinados que desapareceram no tempo talvez não sabiam, ou talvez não crescem, é que a igreja sempre esteve sob a proteção divina de Deus, de uma promessa há muito tempo proferida por ele, onde diz: "E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mas enfim, o rochedo continua de pé. A barca de Pedro balança nas águas turbulentas da história, mas jamais afunda. E sobre o vértice da igreja mantém-se o seu guardião, trazendo a tríplice coroa de espinhos. E se o mundo tiver de girar ainda por milhares de anos, enquanto o som das trombetas de prata da Basílica de São Pedro, onde ecoa pelo mundo, tu és Petrus, não se juntar ao som das trombetas do juízo final, que venham o furor dos Césares modernos contra a igreja. A Roma pagã desapareceu há muito tempo. O altar de Júpiter Capitolino há muito que foi demolido. Hoje não resta mais que a lembrança dos imperadores e dos reis em luta com os papas, a Santa Igreja e o poder de Deus.